E o John Textor, hein? A gente abordou no programa de ontem um relatório da Good Game, apontou que um dos jogos do Botafogo ali constatou que os jogadores do Botafogo, de alguma forma, contribuíram para a manipulação de um resultado no último Campeonato Brasileiro. Em trecho inédito, o John Textor concedeu uma entrevista longa ao pessoal lá do GE. Eles divulgaram esse trecho nessa semana. O John Textor disse que começou a analisar jogos do Botafogo no ano passado, naquele colapso, né, que resultou na perda do título, e que em um jogo ele constatou que teve manipulação de resultados. Não quis citar os nomes dos jogadores, disse apenas que esses jogadores não atuam mais pelo Botafogo. Tá aqui, ó, as aspas do John Textor no bate-pronto da Jovem Pan. Quando eu fiquei tão comprometido com isso, essa questão da manipulação de resultados, e passei a acreditar nisso depois de ver a eficácia da tecnologia testada em outros lugares, em tribunais, prisões sendo feitas com base nisso, eu acreditei, certo? Então eu disse, preciso ter explicações para algumas coisas que acontecem no nosso jogo. Porque as pessoas falam sobre o colapso do Botafogo e desses jogos que nós não conseguimos vencer. Então eu comecei a olhar alguns desses jogos e pelo menos um desses jogos foi manipulado por jogadores do Botafogo. O norte-americano não quis dar detalhes sobre os jogadores envolvidos aí nessa manipulação. Ou possível manipulação, a gente tem que colocar essa possibilidade. Abre aspas, não vou dizer, porque eles merecem se defender. Por melhor que seja a evidência, por mais que seja uma tecnologia testada por 10 anos e agora é uma tecnologia ainda melhor, é chato, né? Porque eu conheço esses jogadores, eles não estão mais na rotação. Eu não vou além disso, com todo respeito. Vocês estão sendo educados, vocês estão sendo bons jornalistas, mas eu entreguei essa evidência ao promotor. Então é uma mensagem para todos os donos de times do mundo. Eu não estou apontando apenas para você, eu estou apontando para nós. Isso mostra quão prevalente a manipulação de resultados é. Então vamos parar de dizer que é sobre jogo Botafogo contra Palmeiras, ou Grêmio, ou Bahia. Fecha aspas, as declarações do John Textor, dizendo aí que os jogadores do Botafogo manipularam uma partida do Campeonato Brasileiro. Mauro César, eu fico imaginando como cai uma informação dessas no vestiário do Botafogo. O Botafogo tá bem esse ano, liderando a competição. Aí chega lá no vestiário. John Textor disse que atletas do Botafogo manipularam uma partida no ano passado. Como é que você recebeu aí essas declarações do John Textor que estão movimentando o noticiário do futebol? A pergunta que eu faço é por que dão tanto palanque para o John Textor falar essas coisas, né? Continuam dando espaço para ele. Eu falei agora mais cedo, é a mesma coisa. Quando ele fala isso, cara, todo respeito aos colegas, não, mas você só tem que ir além, o senhor está colocando em dúvida todos os jogadores que passaram pelo Botafogo que não jogam mais. O senhor fala um negócio desse, o senhor não diz o nome, isso é muito ruim. Imagina a situação do jogador do Botafogo, que não está mais no elenco, não estão mais no elenco, mas eles estão jogando. Eles estão em outros clubes. E isso não se faz. E outra coisa, o que é manipulação? De repente, pelo que ele fala, assim, se o time jogou mal, falhou, ele entende dessa maneira. Gente, o time jogou mal, o time teve um problema lá com o Bruno Lage, não queriam um técnico, isso foi amplamente divulgado, né? Queriam depois o Lúcio Flávio, que ele bancou, a gestão dele bancou o Lúcio Flávio, que não tinha condição nenhuma de ser técnico do Botafogo, e foi um desastre. Mas dão palanque para ele, continuam dando palanque. É um aviso que eu dou, como se ele tivesse condições de dar aviso para todo mundo, fosse o grande sabichão do futebol. Faça-me um favor, é muito espaço para essa pessoa que não merece realmente esse espaço. E eu não entendo porque que não, sabe, perto do cara, pô. Então, vem cá, o senhor está falando, o senhor tem que ir além, o senhor não pode fazer isso. Não, eu posso entregar pro motor, sei lá para quem, então não fala nada, sabe? Se eu fosse um jogador do Botafogo que saiu do Botafogo, eu pediria explicações. Eu estou jogando no outro clube, joguei no Botafogo no ano passado, olha, eu não participei de nada disso. Porque você coloca uma dúvida, gente. Qualquer torcedor de clube que tenha jogador que atuou no Botafogo e não está mais, pode imaginar, será que aquele cara participou? Isso não se faz, gente. Está errado. O negócio é esse. Será que ele faria isso nos Estados Unidos, lá numa liga, assim, numa NBA, numa NFL, levantaria uma suspeita dessa, assim, sem apresentar nada? Ele já fez aquelas... Foi lá em Brasília, apresentou alguma coisa? Teve assim, alguma prova cabal? O tribunal disse que as provas são imprestáveis. Tribunal do STJD. Então. Muito bom. Essa é a definição. Agora,
Depois disso, não surgiu nada novo. Em Brasília, foi só fumaça, nada concreto. Não provocou prova nenhuma sobre a mesa. O assunto continua na polícia, sob sigilo. Então, eu vou repetir o que fizemos, o que falei no primeiro momento. Se em algum momento surgir, olha, o filme terminou como ninguém acreditava, é realmente uma bomba mundial, vai ficar do lado do Cristo Redentor. Se continuar com essa fumaça só, mas não acontece nada, não é uma prova concreta, ele tem que ser punido, vai ser punido, tem que acontecer alguma coisa, né? E a CBF, quando consultada, já estamos processando o Textor por outras coisas, como se não fosse com ela o negócio. É a falta de credibilidade da competição que ela organiza. Sim. Então ela está envolvida diretamente nisso e ela permanece num estrondoso silêncio, eu acho. Ele fez uma comparação, ao meu ver, infeliz do Bahia com o PSG, como se o Botafogo também não tivesse contratado esses jogadores todos que contratou, né? Sobre fair play financeiro. E o PSG, você viu, se manifestou em nota oficial, não fez igual a CBF, né, que tratou como se fosse um outro assunto, um outro tema, né? O PSG publicou uma nota lá, repudiando as falas do John Textor, a gente até exibiu no programa de ontem aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Estamos retornando à Rádio Jovem Pan dentro de instantes com informação péssima para o torcedor do Botafogo. Amanhã tem Botafogo e São Paulo pelo Brasileirão, a Copa Libertadores que se aproxima. Vamos ter Botafogo e Palmeiras nas oitavas de final da principal competição de clubes do continente. E acaba de chegar uma notícia péssima para o torcedor do Fogão. De volta à rádio, estamos de volta agora em todo o Brasil pela rede Jovem Pan News com o bate-pronto desta terça-feira. Notícia péssima para o Botafogo. Júnior Santos passou por exames, tem fratura na tíbia confirmada e pode perder o duelo contra o Palmeiras pela Libertadores da América. O Júnior Santos, que é o artilheiro da Libertadores com 9 gols marcados, jogador que vem fazendo a diferença para o Botafogo aí nesse ano, nas competições, na Copa do Brasil, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Júnior Santos pode perder a partida contra o Palmeiras. Ele que deu um trabalho enorme para o Palmeiras agora, no jogo mais recente, aquele jogaço lá no estádio Newton Santos. Vanderlei Nogueira, essa é a informação péssima para o torcedor do Botafogo, para o técnico Arthur Jorge. Júnior Santos pode perder o duelo contra o Palmeiras pela Libertadores, Vanderlei. É verdade, e pelo atual líder, né, do Campeonato Brasileiro, é uma perda sensível e o Botafogo vai ter que se virar. O professor Arthur vai ter que encontrar alternativas, né? O time já tem até um elenco razoável, mas de qualquer maneira vai ter que encontrar alternativa para substituir um jogador importante, não é qualquer um. É uma pena, né? Tira o jogador de combate um tempão, depois tem o trabalho de recuperação, fisioterapia, não se sabe exatamente qual é o prazo para o retorno numa contusão assim. Não há previsão, não há previsão mesmo. Ele saiu machucado aos 9 minutos da segunda etapa na vitória por 1-0 contra o Internacional. Não há previsão de retorno e preocupa para o Campeonato Brasileiro e também para a Libertadores, já que o confronto com o Palmeiras se aproxima, Mauro César. Tá aí, problema no departamento médico do Botafogo. Tá fora, né, do jogo. Tem uma chance, fratura na tíbia, ele não vai voltar aí de um mês, né? É mais até. Isso aí, eu li aqui alguns setoristas do Botafogo falando em pelo menos 3 meses. É isso. Que vai de qual a gravidade da fratura, essa coisa toda. Mas é difícil prever porque depende da fase justamente de fisioterapia, recuperação, as dores. Mas assim, infelizmente isso aí é lesão para deixar o cara fora alguns meses, pelo menos. Então, quanto o Palmeiras não vai jogar. E esse jogador, junto com o Luiz Henrique, eles são muito importantes porque o Botafogo usa muito de força e velocidade, né? Os dois têm. Então sobrecarrega mais o Luiz Henrique, porque não tem no elenco do Botafogo ninguém que possa desempenhar esse papel com a mesma eficácia que o Júnior Santos vem apresentando esse ano. Então é uma mexida que talvez obrigue até o técnico Arthur Jorge a fazer alguns ajustes na forma de jogar. O Eduardo também está machucado, só volta no ano que vem, que são 5 meses de previsão de retorno, 5 meses, vai ser no final do ano, acabou a temporada. Já estamos no mês 7, 5, 12, já está em dezembro. Então provavelmente só volta no ano que vem o Eduardo. É o outro desfalque com o qual o Botafogo já vem lidando. Então,
eu imagino que o técnico tenha que começar a pensar em alternativas, talvez até alterando um pouco a forma da equipe jogar, se ele não encontrar dentro do elenco alguém que possa fazer o mesmo papel. O Palmeiras, até pensando nesse confronto, já não vai ter o Joaquim Piquerez, retorna só no ano que vem. O Mike com edema na coxa, o Murilo com uma entorse no tornozelo, o Estevão com uma entorse no tornozelo e no joelho. Mas a expectativa do Palmeiras ali nos bastidores é que possa retornar já contra o Flamengo na Copa do Brasil, né? O caso do Piquerez é muito grave. Do Mike, do Murilo, também acho que eles conseguem retornar aí dentro de um mês, talvez, possivelmente, aí visando esse jogo de Libertadores. Mas agora, pro jogo contra o Flamengo, tá meio em cima, né? Já é dia 31 de julho. É complicado, né? Bruno Prado tá aí. Júnior Santos, peça importante, como disse o Mauro César, naquele contra-ataque, naquela velocidade que tem como característica o Botafogo, na velocidade, força, ele junto com o Luiz Henrique, duas peças fundamentais. O Botafogo tem um grande desfalque. Ele vinha fazendo uma ótima temporada, o Júnior Santos, né? Outro jogador que casa muito mesmo com essas características do time, de força, de velocidade. O Jefinho é um cara que também jogou muito pouco até agora, desde que retornou, também com muitos problemas. Tava pensando em opções aqui, ele pode tentar jogar com o Igor Jesus e Tiquinho juntos, mas provavelmente vai ter que mudar, né? Usar o Oscar Romero, que é um meia, que é outra característica. Um meio-campo, ele já utilizou essa formação com dois volantes ali, Marlon Freitas e Gregory, por exemplo, e mais o Tietê e três atacantes, né? Aí ficariam o Savarino, o Luiz Henrique e o Tiquinho, mas também muda a característica, né? Perde um jogador importante, muitas vezes o Arthur Jorge utiliza 4 ali na frente, o Júnior Santos, o Tiquinho, o Luiz Henrique e o Savarino. Essa formação com apenas um outro jogador no lugar do Júnior Santos já fica um pouco mais difícil, um pouco mais comprometida. Talvez o Igor Jesus, mas é outra coisa, é um jogador diferente do Júnior Santos. Então é um desfalque complicado, mas não tem jeito. Todo mundo está sofrendo com lesões e o mês de agosto vai ser apertadíssimo, com 3 competições rolando em agosto e as lesões vão continuar acontecendo em todos os clubes. Então é uma situação que, infelizmente, os clubes são obrigados a conviver aqui. Lesões acontecem nos atletas, nos jogadores de futebol, mas com o nosso calendário aqui, o número de lesões ele é maior do que em outros lugares e os treinadores vão ter que se virar com isso.